Olá, meus amores, tudo bem? Hoje resolvi aparecer aqui. Tive uns contratempos e dei uma sumidinha, mas eu apareço. Hoje eu vim aqui contar para vocês sobre uma das minhas primeiras cocriações grandes, consciente. Um pouquinho inconsciente ainda, mas acabou que deu certo. E eu falo consciente porque eu já conhecia a lei da atração. Neste momento, eu já praticava alguns exercícios, já conhecia a lei da vibração, que é importantíssima, cuidava de mim para manter minha vibração alta, enfim, eu estava bem. E aí, vou começar do começo. Eu sempre gostei da América Latina. Eu simplesmente não tenho vontade de conhecer o resto do mundo antes de conhecer a América Latina. O Brasil primeiro e depois a América Latina. Então eu já havia feito 2 viagens internacionais para lugares da América Latina e aí começaram a aparecer para mim filmes em Cancún. E aquilo para mim era tão divertido, gente, festa, praia, areia branquinha, água azul, isso faz um tempo já, foi na pandemia. Eu comecei a assistir muito filme, eu queria leveza para ir contra aquele peso todo, né, daquele momento, e aí eu comecei a assistir comédia romântica, filme de férias, e a maioria deles tinha pano de fundo em Cancún. Eu comecei a amar aquele lugar, né? E na minha cabeça veio uma sementinha. Ah, um dia eu vou para esse lugar. Um dia eu vou. Mas a sementinha ficou só nisso e aí passou. Aí chegamos, eu anoto as minhas coisas, por isso que eu sei. Chegamos no dia 29/6/2021. Eu fiz uma lista de desejos por alguma coisa que eu estava fazendo naquele momento. Algum treinamento, alguma coisa. Eu não sei qual deles, porque eu fiz alguns da pandemia em diante, né? E eu escrevi exatamente assim, viajar, um dos meus desejos para aquele semestre ali, viajar para o Caribe, ficar num resort, numas férias dos sonhos. E passou, esqueci, de verdade eu esqueci desse desejo escrito aqui, beleza? Só que aí os filmes continuavam vindo, aí começaram a vir vídeos, de repente eu entrei no Instagram, né, algoritmo, enfim, mas a lei da atração também. De repente entrei no Instagram, apareceram umas fotos, as pessoas que tinham ido para Cancún do nada, pessoas que eu nem conhecia. E eu comecei a olhar aquilo e dificilmente eu paro para entrar nas fotos porque acaba não dando tempo, mas eu comecei a olhar. Aí eu pensei assim, eu vou cocriar isso. Porque em 2022 era muito mais consciente do que em 2021. Cada ano a gente vai evoluindo, né? Aí eu vou cocriar isso. Mas como que eu vou fazer? Já sei. Eu vou baixar algumas fotos, vou olhar, vou fazer, vou acontecer, vou escrever. E o que eu fiz? Absolutamente nada. Vida corrida, trabalho e enfim. Mas naquele dia eu olhei, eu parei, olhei as fotos, fui ver onde que era no mapa. Naquele dia eu parei para olhar. E foi o que eu fiz. Isso foi quando? Fevereiro de 2022. Aí esqueci de novo, porque, gente, a rotina de trabalho aqui, ó, corrida. Enfim, esqueci novamente. Aí em julho de 2022, na verdade em abril de 2022, uma amiga, primiga, né, que era casada, havia se separado e nós nos encontramos em uma festa. E aí, né, começamos a sair juntas, tal. Beleza. Começamos a conversar mais. A gente estava meio afastada, porque morava longe. E só a gente se via sempre, mas em festas. Festas de família, sabe? Sempre muito divertidas, porque nós somos 10. Então, essa minha primiga, Lala, que eu chamo de Lala, a Laís, em abril a gente se reencontrou, ela me falou da separação, tal, eu já estava separada há bastante tempo, enfim, abril de 2022. Aí fomos conversando, né, saímos, enfim. Quando foi em julho, eu fui numa festa de família, eu sabia que ela ia estar lá, a gente se encontrou, foi muito divertido. E nessa festa, do nada, absolutamente do nada, ela olhou pra mim e falou assim,
você é energia, é exatamente a energia que eu preciso para ir para Cancún comigo. Aí eu fiquei, né? Achei, ela é brincalhona, eu também sou. Ficou ali na brincadeira, ficou ali no dito pelo não dito e, enfim. Mas de verdade, gente, eu achei assim, como que eu vou dizer? Eu não achei que era real. Eu achei que era brincadeira e por eu não ter achado que era real, depois eu comigo, e depois eu até comentei com ela, com outros amigos, que era o não merecimento, né? Inconscientemente era o não merecimento. Mas beleza. Aí fui embora da festa, nos divertimos, tal. No outro dia, ela mandou mensagem. E aí, topa, não topa? Eu falei, você tá louca, eu não posso. Era pra gente viajar em novembro de 2022. Eu não posso ir pra Cancún, eu não tenho dinheiro da passagem agora. Porque eu sabia que ela tinha as reservas, pelo que eu tinha entendido lá na festa, ela tinha as reservas. Aí ela falou assim, que passagem? É tudo pago, inclusive é um resort com all inclusive. Eu falei, sério? Pronto. Aí agora, mas eu não consigo ir, eu não tenho com quem deixar meu filho, era em novembro. Eu não tenho com quem deixar meu filho em novembro. Comecei a colocar um monte de senão, de não vai dar certo, sabe? Eu mesma, usando a lei contrária contra aquilo que eu mesma tinha cocriado. Mas tudo bem. Aí entra a minha inconsciência, né? Quando eu falo mais ou menos consciente, é por isso. Aí eu comecei, não, mas não vai dar. E minha cabeça ficou cheia, gente, cheia. Como que eu vou pagar? Mas como que eu vou conseguir o dinheiro para gastar lá? Meu Deus, quanto que tá qual é o dinheiro de lá? Quanto que tá agora? Quanto que vale o real? E não sei o que, essa loucura. Aí a gente passou a conversar direto sobre isso, direto, e era para novembro. A viagem empacou. Eu coloquei tanto senão, tanto não vai dar, tanto acho que não é agora, que começou a empacar. Era pra gente ir em novembro, ela trocou os nomes lá nas passagens, porque na verdade essa viagem, essa minha primiga tinha comprado para viajar com o marido. Há muito tempo, acho que antes da pandemia, agora eu não vou precisar, eu não lembro. Mas ela já me contou essa história, obviamente, mas eu acredito que tenha sido antes, por isso que a viagem foi cancelada e depois ela acabou se separando e não viajou com o marido. E a viagem ficou lá. E ela me convidou. E ela já tinha oferecido essa viagem para outras pessoas. As pessoas não foram. Do nada, simplesmente assim, do nada não, né? O universo coloca pessoas, coloca situações, coloca oportunidades na nossa frente que a gente nem imagina. O universo, Deus, enfim. É isso que acontece. E aí, empacou, começou a empacar, e eu preocupada onde que meu filho ia ficar, e as aulas do meu filho, e o meu trabalho. Eu ficava muito preocupada, como é que eu vou tirar férias em novembro? Enfim, eu não podia tirar férias, mas eu tinha umas folgas. Eu tinha umas folgas que daria o prazo tranquilo, eram 7 dias que eu precisava. 6 dias de viagem, né? 6 dias lá e mais a viagem. Enfim, eu precisava de 7 dias e no final de semana ia dar certinho. Mas não saiu em novembro. Gente, não saiu em novembro. E foi aquela coisa, e passou o ano, virou o ano e nada. E minha preocupação, meu Deus, teve um dia que a minha cabeça amanheceu doendo de tanta preocupação, porque eu estava criando um monstro. Eu estava criando um monstro. Eu estava conseguindo realizar um sonho e de repente eu criei um monstro no meio daquele sonho. O sonho paralisou. E aí eu comecei naquela fé, não, vai dar certo. Fui mudando a minha vibração, mudando. Mas foi uma luta, né, contra mim mesmo. Enfim, mas fui mudando a vibração, mudando e mandando mensagens positivas pra Lala, e Lala mandando pra mim. E essa troca de mensagens, enfim, conseguimos remarcar a data. Aí ficou pra março de 2023. Só que, naquele momento, nós precisávamos do visto. Precisávamos do visto e a gente precisava ir até o consulado mexicano aqui em São Paulo para termos esse visto. Beleza. Cadê a gente conseguir marcar? Não tinha vaga. Gente, não tinha vaga em São Paulo. Tinha outras cidades também que ela estava pesquisando e eu, na correria do meu trabalho, não tinha tempo para pesquisar.
A Lala trabalha em casa e trabalha pra caramba também, mas a gente sempre pensa que quem trabalha em casa tem mais tempo. E ela pesquisava muito. Nossa, olha, ela fez muito para que eu conseguisse ir nessa viagem, muito mesmo. Sou muito grata, imensamente grata, Lala. Enfim, aí não tinha vaga, gente. E agora o que a gente ia fazer? Aí, de repente, eu entrei de madrugada. O que aconteceu? A marcação era quinta-feira. Isso, descobri que a marcação era quinta-feira. A gente só conseguia agendar dia de quinta. Não adiantava ficar entrando de madrugada, entrando antes. Aí, esperamos a quinta-feira chegar, conseguimos agendar. Ela agendou para mim e para ela. Só que a gente não conseguiu agendar o nosso visto juntas. Então, ela marcou a viagem dela para quarta e a minha para quinta. Ou a dela para terça e a minha para quarta. Eu acho que foi isso, a dela para terça e a minha para quarta, gente, no Rio de Janeiro. Nós morando aqui em São Paulo e trabalhando em São Paulo. Beleza. Comprei a minha passagem, deu tempo de comprar passagem. Mas sabe quantos dias faltavam para a viagem? Quando foi a minha vez? 2 dias para a viagem. 2 dias. E no dia dela, 3 dias. Que a gente foi uma no dia, outra no outro. Beleza. Chegou o meu dia, comprei a viagem de avião. Falei, vou rapidinho. Pensando no meu filho, pensando que eu tinha que voltar no mesmo dia. E voltar no mesmo dia porque eu precisava trabalhar. Beleza. Fui pro Rio de Janeiro. Beleza? Nada. Chegou o dia. Falei, vou de carro. Vou pro aeroporto de carro. Eu morando a 1 hora do aeroporto. Mas na minha cabeça ia dar. Levantei cedo, sabe? Preparei uma malinha. Já tinha algumas dicas da Lala para ficar lá no hostel, para aproveitar um pouquinho a tarde no Rio e voltar. Tava tudo certo. Fui de carro, era minha placa, era a quarta, lembrei, era minha placa. Gente, eu fiquei parada no trânsito, assim, eu tinha saído da minha casa 30 minutos, pronto, parei no trânsito. Comecei a procurar uma estação de metrô, só que o carro não andava até chegar no estacionamento da estação de metrô. Mas finalmente eu encontrei uma próxima. Deixei o carro na estação de metrô. Lá vai eu de metrô. Só porque eu não sabia que o aeroporto de Congonhas não tinha nenhum metrô perto. Nenhum metrô próximo. Aí cheguei no metrô e fui calcular. Meu Deus, da estação mais próxima até a estação... Da estação de metrô até o aeroporto, dava 15 minutos. Aí, o que aconteceu? 15 minutos, eu não tinha mais tempo. Simplesmente, a minha passagem, acho que era 8h10, 8h20, e o check-in era... O check-in no avião era até 8h10, eu não me lembro, mas eu tava assim, a 20 minutos do meu prazo final, peguei um táxi para me levar. O Uber não consegui, peguei um táxi que tava lá, fui correndo. Tradução, cheguei 8h20 no aeroporto, perdi a passagem. Aí já fui me conformando. Fui ver preço de outra primeiro, antes de avisá-la lá. Fui me conformando. O preço, gente, era muito alto. Só para ir pro Rio, a passagem de volta eu tinha. Para ir pro Rio, R$2.500. Eu falei, não, eu não tinha visto essa de 2.500, na verdade eu tinha visto de 3.000, de 3.100. Eu já comecei a desistir, falei, não tem condição. Uma passagem de ida, eu nunca soube que era tão cara assim, para viajar 50 minutinhos de avião. Eu falei, não vai dar para eu pagar, né? Já tô tão preocupada com o dinheiro que eu vou gastar lá, já tinha dado um jeito, já tinha me acostumado, enfim, já tinha o dinheiro, mas falei, não vou falar para ela que é o momento de autoconhecimento dela, que ela vai aproveitar muito essa viagem. E foi o que eu fiz. Gente, muito, muito louco o que aconteceu. Aí eu já havia até trocado a passagem, na verdade, quando eu falei pra ela, eu já havia trocado. Ela pediu pra eu ir ver mais passagens. Eu tinha visto, estava muito alta, mas eu já tinha trocado a passagem. Foi aí que eu desisti, porque quando eu fui trocar a passagem, o horário do próximo voo pro Rio era 12h. E o consulado fechava 1 hora. Eu ia chegar no Rio, eu não sabia a distância do aeroporto do Rio até o consulado, em cima da hora, ou seja, não ia dar tempo. Aí eu avisei isso pra Lala. Ela falou, tenta em outro lugar, tenta aí, vai ver. Aí eu fui ver as passagens. Gente, no que eu tava indo ver, eu olhei pro lado assim, apareceu escrito
num painel, uma propaganda de alguma coisa, seja obstinado. Apareceu para mim, eu falei, isso é um recado divino. Seja obstinada. Fui lá, vi a passagem, achei 2.500. Falei, eu quero. Falei, lá, 2.500. Eu no telefone com ela também. Ela pega. E eu vou pegar essa, porque eu já tinha ido em outras. Ela também estava pesquisando para mim. Eu entrei em contato com outra amiga que tinha conhecidos para ver se ela conseguia trocar minha passagem. A amiga não conseguiu. Enfim, comprei a passagem. R$ 2.500. Lá vai eu pro Rio. Gente, vocês acreditam que eu nunca tenho fome? Não sei o que aconteceu, que a passagem era para as 10h30. O consulado fechava 1 hora. Beleza, eu ia chegar às 11 alguma coisa, tranquilo. E nisso que eu comprei essa passagem nova, era umas 8h30, 8h30 não, umas 9h30. Eram umas 9h30. Eu fui lá pro lugar de embarque e fui tomar café. De repente eu tô vendo o meu voo, o pessoal já falando que ia fechar as portas do avião. Gente, quase que eu perco o voo, em cima do voo. Enfim, corri, consegui entrar. Quando eu consegui entrar, eu sentei naquele avião, não tinha ninguém do meu lado, tava meio vazio esse voo, inédito, nunca tinha acontecido isso comigo. Eu também nunca tinha viajado sozinha de avião, mas eu fui. Aí tô lá sentada no avião e chorei. Eu falei, que bom, não tem ninguém perto de mim, eu posso chorar. Eu me senti tão cansada, tão esgotada e sabendo que eu tava, né, numa luta contra o não merecimento em mim mesma ali já. Contra as minhas resistências ao fluxo natural da vida, do universo, sabe? Eu ganhei um presente e eu tava praticamente, inconscientemente, recusando esse presente, né? Eu tava lutando contra a minha própria mente ali, inconsciente. Aí eu chorei de cansaço. A aeromoça veio, viu que eu tava chorando, me trouxe um lencinho, me trouxe um chocolatinho chamado Amor, que eu achei aquilo lindo, aí, sabe, fiquei muito grata. Cheguei no Rio, atrasada. Aí, alguém me disse, não lembro agora se foi ela lá de São Paulo, porque ela tava, né, tava comigo ali, né, eu tava só, mas não tava. E não tava só mesmo, que a gente nunca tá, né. Enfim, aí cheguei no Rio de Janeiro, falei, quanto tempo leva até o aeroporto? Enfim, eram uns 15 minutos. 20, 15 minutos, era uma coisa assim. Falei, que bom, né, que não é 1 hora. Peguei um Uber. Que Uber divertido. Ele falou, o consulado fecha meio-dia. Era meio-dia já, na hora que eu consegui pegar o Uber, era meio-dia. O consulado fecha meio-dia, uma coisa assim. Eu falei, meu Deus, mas estava escrito no site que era 1 hora. Era 1 hora que fechava, estava escrito no site. Ele falou, ó, se eu não me engano mas ó, relaxa, que aqui no Rio de Janeiro é tudo de boa, pessoal. Você vai ver, você vai conseguir o seu visto, carioca, adoro esse sotaque. Você vai conseguir o seu visto, ainda vai entrar na água do mar, tirar esse peso aí. Aí eu falei, meu Deus, até você tá vendo? Ai, tá demais. Vai lá e tira isso aí tudo, se joga no mar e toma uma cerveja para comemorar. Eu falei, olha, tomara que você esteja certo. Cheguei no consulado, gente. O consulado realmente fechava meio-dia. Só que a portaria estava aberta, as meninas lá atendendo. Uma moça, eu falei, moça, eu tremia já. Eu tava com a documentação que eu precisava pro visto, tudo certinho. Caiu tudo no chão. Moça, eu perdi o horário. Eu paguei um voo para chegar até aqui. Eu já tinha pago o outro. Contei minha saga em 3 minutos. 2, sei lá. Meu filho tá sozinho. Eu não posso. Uma das moças já falou assim: hoje você não consegue mais. Só amanhã. Quem tá chegando atrasado, a gente tá marcando pro outro dia e no outro dia é tranquilo. Eu falei, eu não posso deixar meu filho sozinho em casa. Aí, eu não posso deixar meu filho sozinho. Eu tenho que voltar hoje, amanhã eu tenho que trabalhar. A outra moça fala assim, calma, a gente vai ver, calma. A outra falou, não, mas não tem como. Uma falando sim, a outra falando não. Aí veio um senhor, que era a cara do pai de uma amiga minha, que é carioca também. E ele falou assim, qual é o problema, moça? Aí eu expliquei pra ele falou assim, calma, respira, encosta ali naquele relógio, tinha um relógio lá, eu encostei no relógio e ele falou, eu vou lá ver pra você. Foi lá pessoalmente, gente,
E demorou um pouquinho, eu respirando e pensando, já deu tudo certo, eu tenho certeza, eu já tô aqui, se eu cheguei até aqui porque foi permissão, e eu tenho a permissão de ir, eu vou, eu me permito, Deus me permitiu, eu ganhei, e lá, e aquele pensamento, daqui a pouco vem ele e fala, pode subir. Gente, aí veio outro medo, e agora? Falta um documento, sabe, você vai criando, alguém mandou pra mim que uma moça precisou de não sei o que, eu vi lá no WhatsApp, pedi pra escola esse documento, o secretário da escola me mandou, foi uma benção, assim, tudo muito rápido. Enfim, não precisou do documento e eu recebi o meu visto com a maior tranquilidade por 10 anos. Agora não precisa mais de visto, né? Palhacinha aqui desenhado. Mas precisava, gente, conseguir meu visto. E aí depois disso eu fui pro hostel que a minha amiga havia me indicado. Depois eu fui realmente para frente do mar, deixei minhas coisas no hostel, falei, vou lá em frente ao mar, vou almoçar olhando o mar do Rio de Janeiro e vou voltar para ir embora. Na minha cabeça estava que meu voo era para as 20 horas. Olha que loucura, gente. 20 horas. Aí eu achei aquilo maravilhoso, o Rio, gente, que coisa maravilhosa. Eu preciso viajar para o Rio agora para passar uma tarde em qualquer lugar lá, mas que eu amei, era Ipanema. E aí, música ao vivo, quarta-feira. Comi aquela comida, aquele mar lindo, aquele sol lindo, tava um dia maravilhoso. E eu conversando com a Laís, tirando foto e fazendo não sei o quê, e conversando com um amigo, e conversando com outro, e conheci uma menina lá também, a gente começou a conversar, e pedir música. Daqui a pouco, sabe quando vem assim? Deixa eu olhar o horário da minha passagem. Nisso era 10 para as 4, minha passagem era 5. Gente, pensa numa pessoa que pagou a conta. Em 2 minutos eu levantei, paguei aquela conta, saí correndo. Literalmente correndo. Fui pro hotel. Tomei um banho de gato. Peguei minhas coisas, coloquei a roupa que eu tinha vindo. Peguei minha bolsinha. Lá vai eu correndo. Uber, táxi, qualquer coisa. Veio o Uber, muito sério dessa vez, mas me levou até o aeroporto. Enfim, deu tempo. Cheguei em São Paulo. Dia 22 de março de 2023, eu e Lala aportamos em Cancún, um sonho realizado. Mas olha a dificuldade. A gente ri para não chorar, né? Mas é pra gente aprender a receber os presentes que a vida nos dá com leveza, sem medo. Se veio para você, é seu, pega. Pega. Não fica pensando no filho, na escola, na casa, no cachorro. Tinha um cachorro também, tá, gente? Esqueci de falar. Mas o cachorro era fácil resolver. Pensando no dinheiro, pensando no não sei o que. Gente, a gente foi nessa viagem e a gente se divertiu tanto, tanto, tanto. Foi uma das melhores viagens da minha vida. Foi maravilhosa. Foi muito bom. Essa é a minha experiência. Queria compartilhar com vocês. Se vocês combinam com a minha energia, me sigam, comentem, compartilhem. Foi um prazer estar aqui. Beijos. Bela semana para todos.